Olá pessoal, este é o vídeo número 10 e o tema que nós vamos abordar é receita operacional. A receita operacional é aquela receita predominante, a receita mais representativa na empresa. Em algumas oportunidades eu já comentei em sala que a receita não é um mensurador ou não é uma garantia de obtenção de resultado, a garantia de uma rentabilidade da empresa. Ou seja, a receita por si só não garante lucro. Receita não é lucro. Há muito equívoco, às vezes, numa forma de manifestação de porte de empresa, quando se diz a empresa de grande porte, faturamento é altíssimo, mas isso não é uma garantia. Primeiro, não é uma garantia de obtenção de lucro. Segundo, não é uma garantia de que esta empresa, por ter um faturamento altíssimo, ela vai continuar existindo, porque ela pode ter um fato inesperado, qualquer coisa que possa modificar o rumo dos seus negócios. Então a receita por si só não é garantia de continuidade, muito menos de lucro. Tanto não é a garantia de lucro, que são várias as empresas que publicam balanços com prejuízo. E além de tudo isso, a receita tem um fator que é preocupante, que chama-se a sua realização. O que é a realização da receita? Em que momento o dinheiro da venda efetivamente vai entrar no caixa da empresa? Isso é a realização da receita. A maioria das empresas, a grande maioria das empresas, essa grande maioria opera com vendas a prazo. Então, muitas das empresas que operam com vendas a prazo, elas preferem efetivamente utilizar vendas através de cartão ou através de antecipação de recebíveis. Vendem a prazo e trocam esses direitos a receber, seus créditos a receber, elas trocam junto às instituições financeiras e transformam em dinheiro para melhorar o seu caixa. Então, o grande problema da receita é ela efetivamente vai ajudar no caixa da empresa. Existem empresas que por muito tempo trabalharam com dificuldade porque vendiam, mas não recebiam, ou até num processo de crise. A empresa vende a uma outra empresa que está indo bem, mas de repente entra em crise e não consegue pagar toda a sua dívida. Então, a análise da receita em qualquer empresa deve ser feita a partir da ótica da geração de caixa. A título só de explicação mais detalhada, antigamente se analisava os balanços, as demonstrações financeiras, observando os índices de liquidez, observando as demonstrações de DOA, que era demonstração de origens e aplicações de recursos. Desde que eu analiso o balanço, desde que eu olho para os balanços, eu sempre vi um fator negativo nessas análises estáticas, porque primeiro, que o balanço, ele por si só, ele já não é uma informação satisfatória. Ele é uma informação muito defasada, ele é estático, é um dado estático de uma data específica, que às vezes é tornado conhecido do público 2, 3, 4 meses depois. Exemplo, um balanço de dezembro de 2019 pode vir a ser colocado para o público em abril, em março de 2020, ou até mais, em maio, em junho, dependendo do porte da empresa. Então, a informação do balanço e das demonstrações financeiras também não ajudam a análise mais criteriosa da receita. Então, a receita, para ser analisada com bastante rigor, ela precisa de identificação de quais os tipos de receita que predominam na empresa. Por exemplo, tem empresas, geralmente são as empresas públicas, estatais, tanto municipal como estadual, distrital, federal, que recebem repasses do governo, da sua esfera de governo. Então, esse repasse geralmente é tratado como subvenção de custeio, que são ajuda que as empresas recebem do governo estadual, federal, municipal, distrital, para custear suas despesas ou ajudar no custeio de suas despesas. Este repasse de dinheiro que essas empresas recebem, geralmente são as empresas de economia mista, isto é considerado e entra computado, entra como receita operacional.
entra no cômputo das receitas operacionais das empresas. E isso já distorce efetivamente o resultado, porque o resultado da empresa no final do período, quando se apura o resultado dessas empresas, esse resultado contempla uma receita que foi praticamente uma doação, um dinheiro doado por um órgão, pelo Estado, pela União, pelo município, pelo Distrito Federal, dependendo de onde a empresa esteja localizada. Então, a análise das receitas requer, primeiro, conhecimento do perfil da empresa, segundo, como é a realização dessas receitas nesta empresa que está sendo analisada, de que forma esta receita vai ingressar no caixa da empresa, qual é a geração de caixa efetivamente que essa receita representa, e a partir daí se fazer uma análise histórica de, geralmente eu uso 3 anos como referência, como foi o comportamento dessa empresa nos últimos 3 anos. Voltando para a questão das empresas, as empresas privadas, que é o maior volume de empresas que atuam no país, as empresas privadas, elas trabalham com grandes operações, dependendo do seu porte, e isso efetivamente não garante que ela vai ter lucro. Além do que, não garante também, além de não garantir lucro, não garante a continuidade do negócio. Historicamente, nos últimos 20 anos, por exemplo, eu acompanhei várias empresas com faturamento altíssimo e que um tempo depois ou faliram, entraram com pedido de falência, ou entraram com pedido de recuperação judicial, que já é uma oportunidade a mais. Então, existe um grande número de empresas que faturavam altíssimo e que saíram do mercado independentemente do seu volume de faturamento. E é um tema bastante complexo, porque envolve não só o perfil de resultado de uma empresa, análise de como se faria uma leitura de um balanço de uma empresa se a receita não é confiável. As despesas, algumas também não são confiáveis, mas o ponto predominante é a receita. Como se analisar o desempenho operacional de uma empresa, a capacidade de geração de caixa de uma empresa, se a receita não é completamente confiável. Sem falar, por exemplo, nas reversões de provisões, que são muitas reversões que podem acontecer no decorrer de um exercício, aquelas reversões de provisão trabalhista, reversões de provisões contencioso tributário, reversão de contencioso ambiental. Então são muitas provisões que são jogadas no resultado que depois terminam virando receita operacional, no momento que é necessário fazer a reversão dessa provisão que foi constituída a maior por alguma prudência ou por algum critério. De modo que não é simples analisar receitas, e o melhor caminho para se conhecer o perfil de uma empresa é analisar seu histórico e analisar o mercado no contexto em que ela vive e as suas perspectivas futuras. Um grande abraço e até o próximo vídeo.